Saudos irmãos, com a paz do Senhor. Nós queremos dar início nesse momento ao grande culto de adoração ao Senhor nosso Deus, na verdade o culto de ensino da palavra do Senhor. E nós queremos também louvar ao Senhor com a nossa irmã Rosânia dos Santos, ali de Uberlândia, Minas Gerais. Então vamos ouvir a nossa amada irmã louvar ao Senhor neste momento com o hino. Amém? Glória a Deus. Nós queremos agradecer a irmã Rosânia, então, por este louvor muito maravilhoso da parte de Deus, que Deus, assim, a abençoe ricamente, não somente a ela, mas também a toda a sua família, amém? Glória a Deus. Nós queremos, nesse momento, meus amados, convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Nós estaremos estudando em breves palavras, pouco tempo, aqui em Apocalipse capítulo 3, como nós já dissemos, versículo 7 até o versículo de número 13. É onde o Senhor se dirige à igreja de Filadélfia, ali na Ásia, né? Então, serve para nós também como um exemplo muito maravilhoso e também para nós andarmos diante de Deus, na presença do Senhor, assim como aquela igreja andou nestes nossos dias, né? Então, vamos aqui ao texto. Se você possui um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, ou mesmo tem o seu celular,
você pode acompanhar conosco esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Então, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, glória a Deus, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós estamos nesses dias, vivendo dias difíceis, né? Onde nós estamos vendo várias pessoas sofrendo situações difíceis por causa também desta pandemia e também por causa da própria aflição que o mundo, com as suas artimanhas, com as suas dificuldades e outras situações mais, causam na vida da pessoa, né? Trazendo aflições, angústias a muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é viva e é eficaz, e ela nos traz alento, esperança e segurança nas nossas vidas, e para que nós possamos viver uma vida sadia e agradável a Deus, né? Então, vamos ao texto para sermos breves nas nossas palavras, amém? Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, para o nosso bom entendimento, essa pessoa que mandou João, evangelista, ali na ilha de Patmos, escrever essas cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia, foi Jesus. Esse Jesus maravilhoso, Jesus ressuscitado, glorificado, sendo o próprio Deus, se apresentou ao Senhor, ao seu servo, melhor dizendo, né, a João, evangelista, e orientando as igrejas que estavam ali na Ásia. Hoje nós podemos imaginar que eram igrejas que estavam na Turquia, né? São as 7 igrejas: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, de Filadélfia, Pérgamo, né? Tiatira, também a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Então o Senhor mandou esta carta ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor daquela igreja, naquela época em que João vivia ainda sobre a terra, e dizendo assim, né, para ele: olha, isto diz o que é santo, quer dizer, que é o próprio Deus, que é o Senhor, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, a palavra de Deus nos refere sobre Jesus como ele sendo descendência de Davi, que ele sendo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ou seja, ele tem poder para abrir as portas, também ele tem poder para fechar as portas.
Ele tem poder para curar, para dar vida, para dar saúde. Ele também tem poder para tirar a vida, né, e ferir se for preciso, né? Então nós vemos aqui em Apocalipse mesmo o Senhor dizendo que feriria alguém que estava induzindo os seus servos a se prostituírem, a praticar pecados de idolatria, pecados de feitiçaria, de rebelião, na verdade, contra o próprio Deus. Então o Senhor advertiu a uma mulher ali chamada de Jezabel, né? Porque ela estava induzindo os seus servos a praticarem coisas inconvenientes diante do Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos nestes dias estarmos atentos com a nossa vida, vigiando também, levando em consideração a palavra de Deus que serve para nós como consolação, como edificação e também como exortação. Então essa palavra aqui dita a essa igreja serve nos nossos dias para nós como uma palavra de exortação, porque são dias finais, dias difíceis, e que nós precisamos estar atentos, buscando a presença de Deus para manter as nossas lâmpadas acesas, né? Com azeite nas nossas lâmpadas. Então a palavra de Deus nos alerta e nos diz assim, nos adverte: o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Quer dizer, se a pessoa serve a Deus ou está na igreja, faz parte da igreja, seja ela local, esteja ele presente em um templo, ou que não seja no templo, seja fora do templo, ou que seja uma pessoa dita, como dizem hoje em dia alguns, desigrejada, ou que não esteja congregando em uma igreja local, física, essa advertência do Senhor Jesus serve para todos nós, para todos os homens, na verdade, sobre a face da terra. Então ele diz assim, disse aquele homem, né, aquele pastor: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Jesus estava elogiando e estimulando também aquele pastor da igreja de Filadélfia, que foi considerada uma das igrejas fiéis ao Senhor, temente a Deus, que guardou o compromisso com o Senhor e andava na sua presença. Então recebeu do Senhor não só o elogio, né? Mas também o Senhor diz assim: eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta, glória a Deus, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quer dizer, Deus, ele abre as portas, e muitas vezes abre a porta da pregação da palavra ao pastor, também à igreja, ao ministério, àqueles que têm compromisso com ele. Então, ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, né? Então, que nós possamos nos manter, assim como aqueles servos de Deus da igreja de Filadélfia, e que temiam ao Senhor. Para quê? Para que ele não venha fechar as portas para nós, porque ele tem poder de abrir e tem também poder de fechar. Se nós andarmos na sua presença, temendo a ele, reverenciando a Deus, consagrando as nossas vidas diante do Senhor, fazendo a vontade dele, nos humilhando, porque muitas das vezes nós temos do coração, nosso coração enganoso, ele pode nos enganar e nós cairmos na soberba, na arrogância, na vaidade, nos distanciarmos do Senhor, muitas vezes até sem perceber, e ele pode fechar a porta da graça para nós. Então nós temos que vigiar, ter cuidado, porque os dias não são fáceis, são dias difíceis, dias onde os homens estão vivendo como que sem lei, andando sem direção de Deus, desobedecendo às autoridades constituídas por Deus, também às autoridades civis, muitas vezes militares,
e partindo muitas das vezes até para a própria anarquia, que leva ao caos. Então nós temos que ter cuidado. Nós, principalmente nós, que servimos ao Senhor, temos conhecimento da palavra de Deus, que para nós ela é regra de fé e de conduta, né? Então, ele diz, continua dizendo aqui para o seu servo: desde que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem. Adorem, na verdade, a Deus, adorem ao Senhor, prostrado aos pés daqueles servos de Deus. Né? Por quê? Porque haviam homens naquela época, judeus mesmo, da linhagem de Abraão, que estavam dificultando a obra do Senhor por causa dos gentios novos convertidos. Eles não aceitavam que os gentios fossem herdeiros também com eles e co-herdeiros em Cristo com eles. Então havia uma dúvida, havia uma confusão na mente daquele povo, daqueles judaizantes, e perseguiam a igreja do Senhor. E aí Jesus diz assim: olha, eu farei aos da sinagoga de Satanás. Por quê? Jesus se refere sinagoga, porque eram homens judeus que antes eles frequentavam as sinagogas judaicas, tinham conhecimento da lei de Moisés, procuravam praticar a lei de Moisés, mas eram homens legalistas e muitas das vezes não usavam de misericórdia para com os servos de Deus. E aí Jesus, identificando a vida deles, o coração, o procedimento, porque Deus sonda as intenções, as motivações do coração do homem. E aí ele dá aqui o seu veredito sobre essas pessoas. Ele diz assim: eles se dizem judeus e não são, mas mentem. Porque o ser israelita e ser judeus, como o apóstolo Paulo, ser judeu, como o apóstolo Paulo mesmo se referiu, ele diz assim: olha, israelita, judeu, da descendência de Abraão, não são aqueles que são nascidos segundo a carne e o sangue, ou seja, descendência direta de Abraão, segundo os genes, segundo o sangue. Não, são aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, pessoas nascidas de verdade, convertidos, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas, na verdade, são os verdadeiros judeus para Jesus. Por quê? Porque eles realmente passaram pelo processo da regeneração, pelo processo de transformação da sua vida, pelo convencimento da verdade, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Então, para Deus, judeus ou filhos de Abraão são aqueles que realmente se converteram de fato e de verdade. Glória a Deus. Então o Senhor diz assim: eu farei que eles venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência? O que quer dizer isso? Como a pessoa guardou o compromisso com o Senhor, a fidelidade, o temor a Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo colocado em xeque a sua fé, ele manteve-se firme na fé, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus que o justifica. O Senhor diz assim: então eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, sobre todos os homens. Então essa palavra tanto servia ou serviu para aquela igreja que estava em Filadélfia, como também serve para nós hoje, para todos quantos creram no Senhor e permaneceram na fé há tempos e tempos atrás. Porque a obra de Deus não se estagnou no ano 100 da nossa era, no ano 200 da nossa era, nem depois do ano 300 da nossa era, não. A obra de Deus
permanece pelos séculos dos séculos e vem se desenvolvendo. A palavra de Deus sendo anunciada, aqueles que creram foram salvos. Os que não creram, infelizmente, estão debaixo de condenação, porque Jesus mesmo falou essa verdade, né? Ele dirá: todo aquele que crê será salvo, porém aos que não crerem serão condenados. Então essa é a verdade. Então que Deus nos dê graça, porque nós sabemos, irmãos, que Jesus não tarda a voltar. Jesus vem em breve. E olha que nós estamos assistindo e vendo que a porta da graça de Deus está se fechando. As situações estão se agravando. A igreja está como que sendo colocada em uma situação tal que para que ela não venha evangelizar abertamente para as pessoas e outras pessoas possam ser alcançadas. Então nós sabemos que o mistério da injustiça opera no mundo hoje e ele está se intensificando até que o anticristo de fato apareça sobre a terra. Quando ele aparecer, nós, Igreja do Senhor, não queremos mais estar aqui. Porém, para que nós não estejamos aqui nesse período, é preciso que nós façamos como essa igreja de Filadélfia. Nós guardemos a palavra da paciência do Senhor. Nós temamos ao Senhor. Se for necessário, na sua vida, na minha vida, nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, nos humilharmos diante do Senhor, como Ele cobrou dos próprios filhos de Israel, com quem Ele tinha compromisso, ali, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14 em diante, Ele disse assim: olha, se o meu povo se humilhar, de orar, se converter dos seus maus caminhos, né, confessar, claro, os seus erros, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, o Senhor, Ele está pronto em todo o tempo para estender as mãos, para usar de misericórdia, para ouvir o clamor, para também perdoar, se for necessário, se for o caso. E olha que é tempo de nós fazermos uma autoanálise nas nossas vidas, à luz da palavra de Deus, autoanálise espiritual e verificar se nós estamos andando segundo a regra, segundo a palavra do Senhor, segundo o que o Senhor Jesus nos estabeleceu no seu Evangelho, para que nós possamos ser achados, como ele disse, nós sermos achados dignos de herdar a vida eterna, de herdar a salvação. Então, o julgamento pertence a Ele, né? E a análise pertence a Ele. Porém, a nós pertence nos prepararmos diante de Deus e fazer firme a nossa vocação, fazer firme a nossa confissão, a nossa profissão de fé no Senhor e procurar andar como devemos andar, como Ele andou, né? Em honestidade, em sinceridade, em amor. Não adianta nós anunciarmos o Evangelho de Jesus e andarmos de qualquer maneira. Não adianta nós nos prepararmos diante de Deus e apresentar aos homens um louvor assim maravilhoso, bonito, aparente, com aparência de piedade, uma mensagem com aparência de piedade. Por quê? Porque Ele tem os olhos como de fogo, chamas de fogo, que Ele vê tudo, Ele perscruta tudo, Ele sonda tudo, e Ele traz à luz todas as coisas. Então que Deus tenha misericórdia e nos dê graça, que o Senhor nos dê humildade, nós possamos achar graça em tempo oportuno para nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele nos encontrar em situação agradável a Ele, né? Para nós não sermos pegos, como dizem
alguns até militares, diziam assim, para não ser pego de calça curta, desprevenidos, né? De qualquer maneira, o apóstolo Paulo diz assim, para nós, mesmo estando vestidos, não sermos achados nus, moralmente e espiritualmente falando, né? Então, é tempo de nós nos prepararmos mais, estarmos mais atentos. Aqui o Senhor faz um lembrete, ou faz uma advertência, ele diz assim, a quem vencer, quer dizer, há uma peleja para se pelejar, há uma luta para se lutar, uma luta espiritual, uma peleja contra as obras da carne em nossas vidas e também com relação à vida de outros irmãos, de nossos irmãos, no sentido de nós ajudarmos a eles se desvencilhar, muitas das vezes, de algum emaranhado, de estar preso a algumas coisinhas, para que ele possa também correr essa carreira com liberdade, né? Na presença de Deus, para não ficar embaraçado no meio do caminho. Então, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que quer dizer isso? O próprio Senhor é quem nos estabelece como coluna. É Ele quem sustenta a nossa vida espiritual. É Ele quem nos dá a condição de termos uma moral diante dEle, também diante da sociedade, na qual nós vivemos e somos vistos e analisados todo dia, com cartas lidas, né, pelas pessoas. Então ele diz assim, olha, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quer dizer, estará na presença do Senhor por toda a eternidade. Promessa daquele que vive eternamente, né? Nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quer dizer, ele colocará em nós que cremos no Senhor e que estaremos na presença dele, pois nós cremos no arrebatamento físico e glorioso, entendeu? Até as nuvens do céu, e das nuvens do céu para o tribunal de Cristo, para cada um receber conforme as suas obras feitas por meio desse corpo. Então, o Senhor há de arrebatar, sim, a sua igreja. Eu creio porque Ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, por que descrer que Jesus não tem poder para fazer essa obra e vir buscar a sua igreja para si? Né? Se eu estou vivendo aqui, reinando com Cristo aqui, se nós estamos reinando com Cristo espiritualmente falando, andando na presença de Deus, usufruindo do Espírito Santo de Deus, usufruindo das revelações de Deus, do discernimento da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, nós estamos usufruindo nessa terra, que está cheia de pecados, toda contaminada, sujeito a tantas situações. Nós não creremos que o Senhor tem poder para nos transformar e nos levar para si, para nós vivermos com Ele por toda a eternidade, né? Então, se nós não tivermos fé suficiente para isso, então nós estamos esperando viver só aqui nesse mundo, e quando morrer, o que será depois? Será que nós não vamos crer na ressurreição também? Porque a palavra de Deus nos afirma que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombetas de Deus, né? E Ele mesmo vai arrebatar a sua igreja. Até as nuvens nós nos encontraremos com o Senhor. A palavra diz que os que dormem em Cristo, quer dizer, que morreram fisicamente nesse corpo e dormem em Cristo, porque morreram crendo em Cristo, assim como os irmãos da velha aliança, do Velho Testamento, morreram também e estão aguardando ali no paraíso esta mesma voz de arcanjo, trombeta de Deus, ordenando com todo o poder que nós sejamos transformados. Eles também ressuscitarão, nós não precederemos eles. Se Ele vier, se o Senhor vier daqui a uma semana e nós estivermos vivos nesse corpo, nós não precederemos os que dormem, os que morreram, que foram sepultados, tanto aquele povo da velha aliança, como os da nova aliança, que já morreram antes de nós, no passado,
ou no passado recente, há poucos dias até, se for o caso, o que acontece? Creram em Jesus, ressuscitarão primeiro. Serão transformados em corpo glorioso na semelhança do Senhor quando da sua ressurreição. E nós, como o apóstolo Paulo falou, homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, afirmou pelo Espírito Santo de Deus, nós que ficarmos vivos não precederemos, mas também seremos transformados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens dos céus. Nessas nuvens mesmo dos céus, e estaremos para sempre com o Senhor. Noutra passagem ele diz que nós iremos até o tribunal de Cristo. É um lugar reservado pelo próprio Senhor que nos cabe a nós sabermos agora, vamos dizer, o endereço físico, né? Que possa ser que alguém queira saber, né? Dizer assim, olha, onde é que é esse lugar? Nós não sabemos, mas sabemos que ele existe. E por isso nós cremos, por isso nós perseveramos, por isso nós estamos pelejando para nós estarmos junto com o Senhor no tribunal de Cristo, para receber os galardões e também para ser julgado conforme as obras que fizemos através deste corpo físico mortal, né? Então que Deus assim nos dê graça, nos fortaleça e nos dê mais graça para nós estarmos mais firmes nessa convicção da palavra do Senhor. Porque se nós não cremos na própria palavra dele, que veio e como revelação de Deus, falando pelo próprio Filho, então nós estamos perdidos. Nós precisamos crer na palavra de Deus, dita aos antigos, porque foi Deus quem falou. Nós precisamos crer na palavra de Deus, escrita e passada aos antigos, como que as leis dadas por Moisés, que veio de Deus, por meio dos anjos. Precisamos crer que essa palavra também é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, de forma verbal e plenária, quer dizer, de uma forma total, quer dizer, inspirada totalmente por Deus, falada por Deus, dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para o nosso ensino, para nos preparar para andarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor no geral, plenamente, né? Glória a Deus. Então ele diz assim, a quem venceu farei coluna no templo do meu Deus. Porque venceu, ele passa a ser coluna e firmeza da verdade, como a igreja o é aqui nesse mundo, e também considerado por Deus como coluna e firmeza da verdade. A igreja é constituída por muitos membros, e esses membros precisam ser coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. Então, e dele nunca sairá, quer dizer, nunca sairá da presença do Senhor. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, glória a Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Qual cidade é essa? A Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Glória a Deus. Isso aqui quem estava falando era o próprio Senhor. E também o meu novo nome. Então ele porá na vida daqueles que forem arrebatados, daqueles que forem glorificados, daqueles que passarem pelo tribunal de Cristo, todas essas, vamos dizer, insígnias, né? Ou essas bênçãos maravilhosas, esses galardões. Ele diz, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome, que Jesus falou. E aqui a palavra de Deus nos diz qual é o nome dele. Ele é fiel e verdadeiro, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é aquele que saiu para vencer e para reinar eternamente, glória a Deus. E é vencedor, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos espirituais, que estão atentos à palavra do Senhor, que estão em plena comunhão com o Senhor, esses têm ouvidos para ouvir.
Por isso que ele disse às igrejas. Essa palavra é direcionada às igrejas, aqueles que nasceram de novo e fazem um corpo, o corpo de Cristo, e que tem vida, não vida própria de si mesmo, vida natural, não, é vida espiritual, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa igreja vai ser arrebatada e tem essas promessas do Senhor, e ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. O que? O que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma palavra fiel e verdadeira, uma promessa justa e honesta da parte do Senhor, e para aqueles que querem realmente viver com Ele por toda a eternidade. Então, irmãos, por isso é que ele diz, quem quiser vir após mim, não é só aqui nesse mundo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu não vou ficar, vamos dizer assim, em um egocentrismo tremendo e terrível, e insistindo com pessoas que deliberadamente não querem Jesus. E muitas vezes perseguem e rejeitam e não querem. O Senhor mesmo disse na época de Noé, ele diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Em outra passagem o Senhor diz, em um dos profetas, ele diz que não contenderia com o homem porque o espírito se desvaneceria diante dele. Quer dizer, o homem não suportaria. Mesmo os filhos de Israel, com todo o conhecimento, com toda a maneira de se santificar diante de Deus, Deus pelejou com eles, porque eles viviam uma vida terrível de desobediência e de rebelião. O Senhor diz através do profeta Jeremias, também do profeta Isaías, de Ezequiel, de outros profetas, ele não contenderia para sempre com aquele povo. Até disse para Jeremias, olha, não ore por esse povo. Não é o caso de hoje em dia, nós, no nosso caso. Mas com relação ao povo de Israel, em cerca de mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, o Senhor insistiu com eles e disse, olha para Jeremias, olha, não insista, não ore mais por aquele povo. Por quê? Porque eles estavam deliberados a não dar ouvidos ao Senhor. Tanto é que ofereciam bolos de uvas passas à rainha dos céus, que eram dos ídolos de uma divindade maligna, a quem eles ofereciam sacrifício, ao invés de fazer oblações, agradecimentos, louvores, sacrifícios, ofertas ao Senhor. Não, eles recebiam as bênçãos da parte de Deus, recebiam a chuva, recebiam os grãos, recebiam o trigo, a flor da farinha do trigo, recebiam tudo de bom e de melhor nas terras que eram do Senhor, ali em Israel, ali em Canaã, mas estavam procedendo igual ou pior que aquelas nações que os antecederam. E aí o Senhor diz, olha, Deus é fiel e Ele não pode negar a sua palavra. Ele havia falado a Moisés e também a Josué e a todo o povo de Israel que se eles fizessem aquilo que o povo daquelas terras faziam, aquelas abominações terríveis contra ele, ele certamente faria com que aquela terra os vomitasse dali. Então Deus abomina determinadas coisas. A soberba Deus abomina, o orgulho Deus abomina, a vaidade Deus abomina, a arrogância Deus abomina, a violência o Senhor abomina e tantas outras coisas o Senhor não quer nem ouvir falar. Ele quer distância. Quer dizer, aquelas pessoas que praticam essas coisas, Deus se distancia e se afasta. Ou melhor, o coração enganoso do homem o faz distanciar-se de Deus e ele passa a estar na maldição. Por quê? Afasta-se da bênção, que é o Senhor, e cai na maldição,
que é a convergência dele para com o maligno, ou seja, ele vai se associar ao maligno. Então, o Senhor alertou naquela época as igrejas que estavam na Ásia, igrejas cristãs que serviam ao Senhor, mas que algumas delas estavam envolvidas com idolatria, com feitiçaria. Havia infiltrações no meio da igreja. Hoje em dia não está acontecendo diferente. Há situações e situações no meio das igrejas cristãs no mundo. E por isso Deus nos alerta para nós temermos a Ele e nos apartar daquilo que não agrada a Ele, para que nós também possamos gozar da comunhão com Ele por toda a eternidade, né? Então, por isso esse alerta que ele falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E também a quem vencer. Vencer as obras da carne, vencer as porfias, as emulações, as contendas, os debates, que muitas vezes não levam a nada, só a impiedade, mais impiedade, né? Então que nós possamos buscar ao Senhor, temer a Deus e nos preparar, porque os dias estão se findando, né? E se alguém, porventura, ouvindo essa palavra e outras palavras de outros irmãos que estão anunciando a palavra do Senhor através da mídia, esteja atento diante de Deus, procure analisar-se e, se é preciso, se humilhe diante de Deus, se arrependa, se converta na presença do Senhor. Certamente Deus ouvirá a oração, Deus dará de misericórdia, porque a porta da graça do Senhor ainda está aberta nesses dias. Amém? Então que Deus assim nos abençoe. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de trazer esse estudo, esse breve estudo da palavra do Senhor nesta noite à sua igreja. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo ainda para nós fazermos uma oração juntos. Amém? Para encerrar. Eterno e maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia, pelo teu amor, por tua palavra, pelas advertências do Senhor, para nós estarmos atentos, Senhor, nesses dias, onde a embriaguez é grande, aonde, Senhor, o pecado está, Senhor, se alastrando no mundo, a violência, a maldade, a impureza, Senhor, ó Deus eterno. Muitas vezes os pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, irmão contra irmão, estão muitas vezes se irritando uns contra os outros e até não perdoando, Senhor. Usa de misericórdia, dá entendimento, compreensão, Senhor, no coração, para, Senhor, se apresentar diante de Ti, Senhor, com sinceridade, com honestidade, ó Deus, não com engano, mas, Senhor, converte, nós te pedimos, como nos dias do Senhor Jesus, como nos dias de João Batista, converte o coração dos pais aos filhos, Senhor, das noras às sogras, das mães aos filhos, aos maridos, maridos com as suas esposas. Tem misericórdia para que nós não sejamos achados de qualquer maneira diante de Ti, Senhor, e o Senhor não venha nos arrebatar. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, nós te pedimos, abençoa aqueles que estão ouvindo esta palavra, orando também juntamente conosco. Tenha misericórdia da graça, da vitória. Nós te rogamos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.